No nosso encontro da tarde de hoje, Cinema Transpessoal vai fazer a reflexão de Coraline e o Mundo Secreto. Um filme animado onde você pode se identificar com a própria personagem através do aspecto das questões de não estar conectado em si mesmo. Existe uma possibilidade de espera na tentativa de tentar reencontrar as ligações com os pais, com as pessoas, de uma forma onde única e exclusivamente só você quer que as pessoas atendam às suas necessidades? E você mesmo está atendendo à sua própria necessidade? Como você está conectado em si mesmo? Ou precisa de alguma maneira entrar num estado modificado de consciência em tons cinza ou bege, para a tradução da filosofia do Ken Wilber, e dessa maneira poder costurar botões no lugar dos seus olhos para tentar enxergar o mundo de uma outra maneira? É sobre isso que vamos falar na tarde de hoje. Quem quer começar a respeito da discussão do filme Coraline e o Mundo Secreto? A menina, ela está na casa e de maneira enfadonha, não aguentando mais aquela possibilidade dos pais que estão estudando a chance de poder produzir um trabalho para biologia na área de botânica, e eles estão tão envolvidos com as suas coisas pessoais que não tem tempo para ela. Só que a menina, ela é uma grande sensitiva e perceptora das possibilidades daquilo que está acontecendo no seu campo ao seu redor, que ela consegue perceber que mesmo eles produzindo uma teoria sobre biologia e sobre botânica, a mãe detestava lidar com hortas. O pai jamais havia feito qualquer tipo de cultura ou plantação em qualquer jardim. Como é possível, de uma certa forma, eu falar a respeito daquilo que eu não pratico? É assim que a gente começa o filme. Alguém mais assistiu o filme? Bom, tinha. Fala, fala. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Tamo. Uhum. Não, eu achei que tivesse desligado, né? Bom, tinha toda aquela questão de uma certa inquietude da menina, mas de forma positiva ali, porque ela queria a presença dos pais, ela queria participar com os pais, né? E a coisa de explorar o ambiente ficava muito para que ela desse sossego, né? Então, aquela portinha lá, que é o início de tudo, para ela se transportar para esse mundo, ela precisa pedir a ajuda da mãe naquele momento, e a mãe vai atendê-la só para que ela pare ali de perturbar, né? Que a mãe pudesse ficar sossegada lá para continuar trabalhando e nisso, né? Assim, aquilo que inclusive depois no final do filme, né, que a mãe ainda se dá conta de que ela não gosta de mexer com terra, né? Então, é uma inquietação, né? Alguém que queria explorar mais do que o ambiente mesmo oferecia, né? E se a gente traduzir um pouquinho para as questões que está vivenciando no dia de hoje, não só na própria possibilidade da pandemia, mas quantos de nós, em termos de pais ou educadores, a gente coloca as nossas crianças em contato com tablets e a galinha pintadinha e piu-piu não sei do que, e Xuxa Meneghel e etc e tal, única e exclusivamente para que a gente possa se abster da possibilidade de ser educador, né, de estar como pai, como mãe, ou como uma pessoa que está em contato na relação ali naquele momento. Ó, você está me atrapalhando, eu estou assistindo o jornal XPTO nesse momento, eu quero lidar com tal situação, então vai lá para o cantinho e vai fazer alguma coisa diferenciada, né? Fala, Até nisso, fala. só para fazer uma observação, Vitor, sobre isso, que eu acho que é uma coisa até importante a gente pensar agora nessa questão da própria pandemia. Eu acompanho o caso de uma mãe, assim, ela teve gêmeos e foi
bem no final do ano. Então, assim, os bebês nasceram e ela entrou na pandemia. Sim, ela tá, né, quer dizer, os bebês não conhecem o que seja o mundo lá fora ainda. E nessa coisa é uma mãe muito presente, assim, muito ligada a coisas de cuidado mesmo, inclusive com alimentação, tal. Mas, assim, aquela coisa inevitável, né? De colocar recursos ali, coloca lá o desenhinho na televisão, tal. E um dos bebês começou a apresentar uns sintomas que ela acabou procurando por orientação da pediatra, né? E que tinha uma possibilidade ali de ser um autismo virtual. Então, assim, né, 2 bebês, um apresentou essa questão, o outro não, mas ela mudou completamente, assim, os hábitos, né, tirou a televisão, era a história da galinha pintadinha, aí o bebê passou a ter ali um outro desenvolvimento, foi voltando, porque aquela coisa do olhinho vidrado ali, e que chamava, não atendia. Então, assim, ela foi rápida nessa percepção aí e conseguiu mudar muita coisa. E aí, assim, entrou num desenvolvimento normal, mas coisas para a gente realmente prestar atenção, né? Muito legal isso que você está colocando, porque muitas vezes a gente imagina que está criando uma chance das crianças, do bebê, do adolescente estarem entretidos em algo que, de uma certa forma, possa estar dignificando ou mesmo trazendo um aprendizado, um crescimento para aquela consciência, quando, na verdade, podem estar entrando em sites que não são adequados, né, quando já um pouquinho maiores, ou mesmo a chance de única e exclusivamente estar recebendo só aquele nível de estímulo que vai produzindo aquele tipo de reação neuropsicomotora na criança ou no processo do adolescente e está deixando de vivenciar outras experiências que são importantes. Né? E é legal também a gente poder trazer isso para a própria questão da pandemia, porque antes da própria pandemia a gente imaginava que a escola, o berçário, a creche, a babá, etc. e tal, eram os depositários como educadores dos nossos filhos ou das crianças, quando na verdade é apenas um local de complementação, né, de uma valorização de um processo para poder trazer à tona as questões de conhecimento, o próprio processo psicopedagógico sendo trabalhado, mas a função educar, a função relacionamento, a função encontro, ela precisa acontecer dentro de casa. Então é legal também a gente poder rever isso, que tem muito caracterizado desse desenho, desse filme, na situação que a gente está vivendo agora. Né? Assim, tá todo mundo meio atolado, sobrecarregado de trabalhos e questões home office nesse momento, mas também não sobra tempo para essa questão do vínculo familiar, e o quanto isso é extremamente prejudicial. Por isso que ela, inclusive, na própria tentativa de querer ir nessa descoberta, desse explorar o local, ela vai em busca do mundo imaginário, onde possa ser muito melhor do que aquele que existe aqui agora. Van, você levantou a mão, fala. Então, eu vi uma questão ali muito do pai e da mãe interno, né? Que é o pai e a mãe que eu gostaria de ter, o pai e a mãe perfeito, né? E ao mesmo tempo que para mim mostrou essa questão do pai e da mãe não dar atenção para ela, também mostra uma menina mimada, né? Que é egoísta, porque a mãe imaginária cria um amiguinho que não fala, porque assim, ela não gosta que ele fale. Então, ela é egoísta a ponto de tem que ser do jeito que eu quero e ele não fala, né? Ou então, uma hora que ela vai falar um negócio com o pai. E o pai fala para ela, me deixa que eu preciso terminar isso aqui. E ela começa a andar lá, pegar a porta e fazer nheque, nheque, nheque. Né? E assim, isso eu vivi até esses dias. Eu tô estudando na cozinha, a Marina estava em casa, eu falei, Marina, pensa que eu tenho uma sala imaginária e minha porta e minha janela tá fechada. Porque senão eles não deixam, né? O tempo todo ali também. Essa questão da falta do limite mesmo, de falar, peraí, daqui a pouco eu te dou atenção, agora é meu momento, né? E eu vi, por ter passado por isso, eu vi isso muito
nítido no filme. E uma outra coisa que me chamou a atenção no filme é o uniforme dela ser cinza, né? Quando a mãe vai comprar o uniforme. Então ela quer uma luva colorida e a mãe fala para ela que não, que tem que ser daquele jeito. Daí me traz muito o filme Matrix, né? Que tem uma cena que quando o Neo, que é o personagem lá principal, ele já toma a pílula que ele sai da Matrix para poder vivenciar o subconsciente dele. Ele vê a cidade a avenida principal de Manhattan, todo mundo andando de preto numa única direção e ele parado colorido numa outra direção, né? Então é aquela coisa de não fazer mais parte da Matrix. E quando eu vejo a Coraline, eu vejo ela um pouco assim. Ela não faz parte daquele cinza, né? Ela usa uma jaqueta amarela, cabelo azul, e daí ela quer ser diferente. E quando ela vai para o mundo imaginário, que depois que ela sai da parte egoísta, a mãe tenta colocar olhos para embotar ela nesse mundo que tem que ser assim, porque você tem que ser desta maneira para me fazer feliz, né? Então acho que tem esses dois viés, tem o viés do que ela deseja, mas tem o viés também do que o mundo deseja dela, né? Então para mim fez essa correlação. E como será que a gente vai construindo essa possibilidade? Porque se for pensar na questão da estrutura freudiana, para respeitar o princípio da base da psicanálise, é assim, falando das estruturas psíquicas, né? O id, ego e superego. O id, os instintos, as necessidades primeiras, a vontade, o desejo, o atuar de acordo com aquilo que mora na minha pulsão de existir aqui agora. E o superego é assim o que vem de fora, a estrutura do julgamento, aquilo que é a maneira como nós devemos nos comportar. Olha, é um exemplo, né? Senta direito, cumprimente as pessoas, agradeça, seja responsável, devolva aquilo que lhe é emprestado, agradeça a possibilidade de alguém poder estar fazendo algo, ceda a sua cama para a vovó que está chegando para poder dormir na sua casa hoje, e etc e tal. E o ego que vai estruturando essa questão entre as necessidades instintivas de desejo, da própria pulsão do existir e aquilo que é colocado pela sociedade. Como será que, de alguma maneira, a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia para poder brincar com isso, com essa questão de adaptar-se? Adaptar-se a uma realidade que, de uma certa forma, ela não é colocada da maneira como única e exclusivamente nós queríamos que fosse. Aliás, nós falávamos a respeito disso na nossa parte de prática ali no primeiro momento da tarde de hoje. Quer dizer, o quanto a gente está esperando que os outros escolham ou não, aceitem ou não, lidem conosco da maneira como nós, de uma certa forma, gostaríamos que fosse. E, na verdade, até por esse egoísmo, como a Vanessa bem levantou, que aparece bem claro e nítido isso no filme também, essa possibilidade de que, assim, eu tenho que ser atendido de qualquer forma, custe o que custar. Porque a gente ainda acredita e é treinado até as nossas gerações, se a gente for observar, como sendo os centros do universo. Né? Então são indivíduos que são o centro do universo e que de alguma maneira precisa ter essas características básicas atendidas. Só que conosco aqui ou sem nosco aqui, desculpe o erro, mas na brincadeira, o universo vai continuar existindo. Ele não depende única e exclusivamente de cada um de nós. Claro que nós somos importantes para ajudar no processo do caminhar do universo, mas com a gente ou sem a gente, o universo vai seguir o caminho que tem que seguir. E eu não sei se ele está premeditado ou não, não é isso que a gente está falando, mas pensar numa possibilidade que, qual é a parte que me cabe desse latifúndio, até brincando lá com a história do Ariano Suassuna, né? Se eu não falei bobagem, tá? Mas brincando com essa questão na possibilidade de que, assim, eu posso de alguma maneira atuar, eu posso fazer a diferença, mas não única e exclusivamente só atendendo à necessidade egóica ou ególatra que a gente tem no dia a dia. Você ia completar alguma outra coisa, Van? Não? Tá. Ó, sua mãozinha tá levantada. Fala, Ritinha, você tinha levantado a mão. Rita Morilo, quer falar? Eu assisti esse desenho há um tempo atrás, né? Eu não assisti ele especificamente agora, mas na época que eu assisti,
eu acho que é um desenho bem atual para os dias de hoje, né? Justamente quando a gente se reporta a essa questão da criança querer a atenção dos pais, né? E nos dias de hoje a gente vê que quem dá atenção é o tablet, que nem você mesmo falou, é o telefone, né? É qualquer outra coisa no sentido de não me enche o saco, né? Pelo menos essa é a minha visão hoje, né? E a gente tem visto hoje, devido à pandemia, e conforme a gente tá discutindo e está falando aqui, me ocorreu uma coisa assim, né? O quanto nós estávamos desconectados uns dos outros. Por quê? A partir do momento que você ficou confinado com a família, é aí que a gente começou a descobrir o que é realmente olhar para o outro. Descobrir defeito, descobrir qualidade, né? Descobrir que o outro não é tão maravilhoso assim como a gente achava que era. A gente não é tão maravilhoso assim como a gente achava que era, né? Então, eu acho que essa pandemia e esse desenho, ele se encaixa nesse sentido. O quanto nós estávamos desconectados e para reconectar agora está um tanto quanto dolorido para fazer isso, né? Porque é o momento de cada um se olhar mesmo. E o quanto dói esse olhar, né? Da gente descobrir que as coisas não eram tão perfeitas como a gente achava que era, né? Que as pessoas que convivem com a gente e vice-versa, porque é uma estrada de mão dupla, né? O quanto a gente precisa ainda aprender no sentido de como conviver com o outro. Porque enquanto você está trabalhando, né? Aí você só volta para casa à tarde, você conversa aquela meia horinha, aí o outro vai dormir porque tem que levantar cedo, aí você fica um tempo, vai dormir porque tem que levantar cedo, nos momentos, né? Agora, conviveu, por isso que a gente está vendo, né? O quanto está acontecendo de feminicídio, né? Está acontecendo de mãe que agora que descobriu que é ser mãe não está aguentando o baque de ser mãe, na verdade, porque era tudo delegado para a escola, a criança já começava cedo aí no prezinho, ficava o dia inteiro e chegava em casa à noite, trocadinha, jantadinha, pá, bercinho, né? Então eu acho que agora, quando a gente está com um olhar, né, que é assim que as coisas são. Eu acho que, inclusive, é interessante vir uma pandemia para juntar todo mundo de casa. Que eu acho que é um aprendizado que nós estamos tendo, que a gente precisa ter, que é se reconectar um no outro mesmo. Porque cada um estava levando a sua vida, um independente do outro, e só voltava para casa para ter aqueles momentinhos e cada um ia dormir, no outro dia voltava tudo de novo, né? E as mães agora podem recorrer a tablet, podem recorrer à televisão, que a criança está ali, né? Puxando a saia, eu quero atenção. E eu acho que é mais ou menos isso que esse filme mostra, né? E assim, quando a Vanessa fala do egoísmo da menininha, a criança por si só ela é egoísta, né? Por si só ela é egoísta. E ela quer realmente a atenção o tempo inteiro, né? Eu acho que é o que o adulto não está aberto para isso. E eu me questiono muito a respeito disso. E eu posso até ser... Né, já ouvi muitas pessoas falar assim, ai, você fala isso porque você não tem filho. Eu não tive por escolha. Né? Eu não tive por escolha. Porque eu acho assim, até que ponto a geração de hoje, me desculpe quem é mãe, né? Está preparado para ter filho. Está preparado para essa atenção que o filho tanto quer, né? Porque tem adulto que ainda é criança. Tem adulto que ainda é imaturo e não consegue dar conta disso, né? Por isso que você vê mãe dando bronca na criança, fica quieto, estou fazendo minhas coisas. Quem que é o egoísta aí?
Porque cada um, na verdade, a criança está olhando para aquilo que ela ainda é a única coisa que ela conhece, né? Que é o colo da mãe, a atenção da mãe. E o adulto que fala, chega para lá que eu estou fazendo minhas coisas agora, né? Então, me desculpe quem é mãe, né? Eu não, aqui não é crítica, eu estou dando a minha opinião, né? Porque eu fico pensando assim, até que ponto as pessoas hoje, né? Os casais, e eu não tiro a responsabilidade dos homens nisso, né? Até que ponto as pessoas estão realmente prontas ou nunca vão estar para ter filho, né? E que também é um aprendizado quando vem uma criança, né? Ele traz aprendizado no sentido da gente desenvolver habilidades mesmo, no cuidar, né, no lidar com tudo, com todas essas problemáticas, né? Então, eu acho que tudo é aquilo que a gente começou a falar no começo. Eu acho que a gente precisa de tudo isso para o nosso desenvolvimento como adulto, como criança, cada um na sua etapa, né? Mas eu acho que, inclusive, a menininha do filme, até quando você pediu para assistir o filme, eu brinquei com a Lourdes. Eu brinquei com a Lourdes e falei, eu não vou assistir esse filme com a menina tem zóio de botão. Eu não quero assistir esse desenho de novo, né? Porque se você olhar a situação do desenho, para mim, é um pouco deprimente, né? É um pouco deprimente. Você vê aquela menina com aquele olhinho de botão, ninguém dá atenção para ela. E, na verdade, eu acho que esses estados de consciência que ela acessa é uma forma que ela tem de compensar a falta de atenção que ela tem dos pais. Pelo menos é assim que eu vejo, né? É isso. Quantas crianças aprendem a brincar sozinha, a desenvolver seu imaginário e o mundo de consciências sozinho, mesmo tendo irmãos, primos, etc. e tal, porque é um caminho, né, para poder tentar encontrar o equilíbrio ou não enlouquecer, carinhosamente falando, porque precisa dar vazão para esses conteúdos que estão dentro, mas não tem lugar para isso, não tem acolhida, então vai fazer o caminho solitário em si mesmo para poder chegar nesse lugar. Ok. Van, fala. Eu ia comentar sobre essa questão do tablet. Concordo que tem muitos pais e mães, e eu já fiz isso, não vou mentir, de dar o celular para falar, tá, fica aí agora quietinho, né? Mas é muito engraçado também que essa geração eles já sabem, né? Não é o pai e a mãe que dá, eles pedem. E o que eu percebo, e é algo que eu realmente tento fazer muito diferente, é que pai e mãe não sabem falar não, né? Então a criança fica, deixa eu usar o celular? Não. Deixa eu usar o celular? Não. Mas é só um pouquinho, deixa eu usar o celular, deixa eu usar o celular, deixa eu usar o celular, deixa eu usar o celular. E fica nisso, e isso cansa, e pai e mãe não consegue manter o não. E daí, para mim, vem muito esse não manter o não do que a gente tá falando na primeira parte, né? Como que essa pessoa vai me ver, essa criança não vai gostar de mim, vai ficar emburrado. Porque eu já escutei dos meus filhos. Meu filho, em 2019, eu acho que foi, ele com esse negócio do celular, porque queria celular, a gente tinha feito um acordo, ele ia ficar sem o celular, e daí, porque ele tinha feito uma coisa que não estava dentro do nosso acordo, e o castigo dele era ficar sem o celular. Daí a gente ia para casa de uma amiguinha e ele começou a bater o pé que ele só ia se ele levasse celular. Eu falei que não. Ele pegou, bateu a porta do quarto, falei, então eu não vou. Daí eu peguei o celular, entrei no quarto dele, peguei o celular, comecei a discutir com ele, tudo por causa disso, não sei o que e tal. Daí ele falou assim, então joga fora. Eu falei, não fala 2 vezes, não me desafia. Não, porque eu peguei o celular, taquei na parede, quebrei o celular, estraçalhou todinho. E daí eu falei para ele que ele não ia ter o celular até o ano seguinte. E assim, foi um trabalho, porque quantas vezes eu escutei ele me xingar, ele falar que não gostava de mim, que eu era uma péssima mãe, que só ele não tinha o celular. E daí a gente ia para os lugares, todos os amiguinhos com o celular, ele sem, né? Então, assim, é um trabalho muito forte que tem que ser feito para você realmente manter. E o que eu percebo, e eu falo isso porque eu tenho muitos amigos e irmã, é que não tem esse pulso de manter por conta da criança interna que não sabe também escutar o filho ou a filha fazer bico e falar coisas que não gosto de você, porque eles falam isso, né? Então,
Tem pais que dão o celular realmente para se livrar, mas eu ainda vejo muito que é por uma questão de se sentir importante, se sentir amado e por aí vai. Né? Que é mais ou menos o que a mãe faz ali, né? A mãe faz um acordo com ela: se eu abrir a porta para você, você vai me deixar trabalhar? Né? Era para o fato do trabalhar, mas era muito pelo fato de falar assim: chega, para de falar que eu não aguento mais falar não e você não me escutar, não me obedeceu, e assim vai, né? E o mais interessante também é perceber que ela, de verdade, ela nem sabia o que ela estava fazendo, a mãe. Ela, de uma certa forma, ela só foi lá e abriu a porta, mas ela não escutou o que a filha estava falando. Né? Tanto é que quando ela adentra lá para aquele mundo imaginário, que aquela porta dá num túnel, fazendo uma alusão à possibilidade de uma mudança de estado de consciência, e ela encontra ali dentro uma outra mãe, um outro pai, que atendem a todas as necessidades que ela quer, porque era isso que ela estava buscando nesse sentido. Então, assim, inclusive a própria chance de poder ser convidado para dizer, ok, você quer habitar esse mundo aqui, esquecer aqueles pais lá, aqueles que não atendem à sua realidade, a mãe imaginária dela, ou nesse outro estado de consciência, né, que era, o mundo era todo colorido, diferente daquele cinza no castelo, lá no casarão onde eles viviam na realidade ordinária de consciência. O que ela diz? Ela fala assim, tá, mas você não vai poder voltar para lá. É ficar aqui e aceitar todas as possibilidades. Terá o bolo todo dia, o frango com tal coisa que ela gostava todas as noites. Mamãe vai fazer tal coisinha para você. Peraí que eu vou sentar aqui do seu lado, vou contar uma história. Né? E o pai é super carinhoso num primeiro momento do desenvolver do filme. Mas para poder mostrar uma coisa que é assim, olha, se você quiser, você pode vender a sua alma para esse imaginário, para essa ilusão e viver aqui nesta falsa realidade, acreditando que isso daqui é a possibilidade de poder atender a todos os seus desejos e suas necessidades. E a mãe não sabia disso. Ela só achava que ela tinha que manter aquela porta fechada. Até porque quando o filme começa e ela abre a porta, tem uma parede. E a mãe tá junto dela ali naquele momento. E aí a Coraline olha para a mãe e fala assim: ué, mas e aí? Então, mandaram cimentar isso daqui. E a mãe fica sossegada porque acredita assim: bom, se tem uma parede, alguma coisa deve ter sido preservada, ou resguardada, ou contida aí dentro. Então eu tô tranquila porque ela pode mexer nessa porta porque não vai acontecer nada. Mas assim mesmo ela ainda tranca a porta, ela tira a chave e ela vai esconder. E é com isso que, de uma certa forma, as coisas começam a criar uma situação complicada nesse processo. Fala, Kelly. Eu estava dando uma olhadinha, né, assim, as coisas que tem na internet, e parece que essa história é inspirada num conto que é macabro, né, que fala sobre a outra mãe. Então, porque assim, se a gente for ver, é desenho, mas ele tem uma coisa meio de terror, né? Até a própria música lá do começo, aquela cena toda, né, de descosturando a boneca para costurar de novo ali, né? E aí, em relação a isso, assim, dessa outra mãe, né? Eu até anotei uma frase que ela fala assim, né? Eu nem sabia que eu tinha outra mãe. E aí a mãe lá dos botões fala: é evidente que tem, todo mundo tem. Então, isso até que a Vanessa estava falando, né? Porque assim, esse processo todo da educação, né? Ela é um desafio também, né? Porque assim, a gente quer ser para os nossos filhos, né, aquela mãe mais adequada possível. E eu acho que assim, no imaginário tá assim, você é a mãe perfeita, né? Mas aí a gente recebe o tempo todo esses sinais dos nossos filhos, do quanto que às vezes a gente enche o saco, que a gente desagrada, né? E que aí, assim, é o momento em que pensar numa mãe ideal seria muito melhor, né? Então, esse imaginário mesmo que vai funcionar para esse outro lado, né?
Foi tão bom você ter trazido isso, né? Porque é bem interessante. Olha que coisa. O filme começa, inclusive, enquanto está fazendo a abertura, mostrando lá as pessoas que trabalharam, etc. Tal, no início do filme mesmo. É assim, com uma mão que pareciam umas agulhas de tricô, umas garras, né? Uma de máquina de costura, com umas garras, e ela tá lá descosturando a boneca e selecionando numa gavetinha de um móvel qualquer qual os olhos, né, que seriam os botões, na verdade, que vão entrar naquela estrutura tipo aspas para o que eu vou falar, um boneco voodoo, ok? Para poder colocar ali aqueles botões que vão fazer o local dos olhos. E a partir daquele momento, aquele que tem a boneca voodoo, né, assim feita igual a si, é que vai ser convidada, tá, a entrar em contato com esse arquétipo da outra mãe. Porque assim, não era qualquer criança, embora quando, num contato lá na frente do filme, que ela descobre que essa outra mãe era uma coisa macabra e que na verdade não era tão boazinha e legal assim como ela se mostrava no início, ela fala assim, ué, mas é porque nós, de uma certa forma, investigamos a vida de vocês. Ela ganha, ela encontra aquela boneca quando ela chega dentro da casa onde ela vai habitar, Coraline, e ela descobre essa boneca andando pelo jardim, onde existia um poço que ela estava procurando coisa. Ela descobre a boneca. E quando ela olha para a boneca é idêntica a ela. E ela se assusta, inclusive, como se fosse uma boneca voodoo mesmo. E ela pega a boneca e ela vai levar a boneca para junto dela. Então, como o pai e a mãe, era só o pai, a mãe e ela, né, na história, e os pais não estavam dando a atenção que ela precisava, o que ela faz? Ela pega a boneca como uma menina e arrasta pela casa toda. E na hora que ela vai encher a paciência do pai, o pai fala: olha, essa casa tem mais de 150 anos de existência, de construção, de período. Quantas coisas será que existem aqui? Quantas cortinas? Quantas janelas? Qual é a cor das cortinas? Né? Quantas portas existem nesta casa? Vai investigar tudo isso que depois a gente conversa. E é nesse caminho que ela descobre que existe atrás ali de um determinado local uma portinha que não dava para lugar nenhum, que tinha uma parede que como se tivesse só os tijolos ali remendados sendo impedindo a passagem para um outro local. E ela carrega essa boneca junto com ela o tempo inteiro e leva ela, inclusive, a boneca para poder dormir. E era através da boneca que esta outra mãe investigava a vida dela, para saber onde ela não estava feliz nas coisas e nas relações que ela tinha naquele momento, e ela compra, entre aspas, né, ela vai persuadir a possibilidade daquela criança através de dar aquilo que faltava na vida real ordinária dela. Então ela propõe exatamente aquilo onde era o contrário do que estava manifesto na vida no estado ordinário de consciência. Como a mãe falava, ó, vai lá, come, é assim, é isso que tem aí, pega em cima do fogão. Não era uma mãe acolhedora, carinhosa, que se preocupava com o prato de comida, sentar junto à mesa, não fazer absolutamente mais nada. E esse era o ideal internalizado que estava na Coraline. É isso que ela encontra quando ela chega lá no outro mundo. É a primeira coisa que ela vai dar conta. É uma mãe alegre, sorridente, bonita, toda colorida, que vai falar, filha, que bom que você chegou, estava esperando por você. Olha o frango com as batatas que a mamãe fez para você, que era um dos pratos que ela gostava. E ela acha esquisito aquilo. E aí começa a trama toda. Fala, desculpa, Kelly, você quer completar alguma outra coisa disso que a gente estava falando? E aí a gente passa para a Rita depois. Não, é isso mesmo, né? E até assim, na sequência depois, né? Quando a Coraline conta para os pais com um sonho, né? E aí ela conta com certo entusiasmo, assim, né? Que tinha sonhado com os pais nessa condição, né? Então ela fala até para o pai: ah, mas você tinha um chinelo laranja e um pijama super descolado. Aí ele fala assim: ah, meu pijama é azul, né? Então, assim, eles embarcaram até um certo ponto nessa coisa, assim, né? De que é um sonho, né?
tão interessante também isso que você está falando, porque assim, a volta dela do mundo deste mundo ilusório, de um estado de consciência modificado para o mundo ordinário, ela tinha que ir dormir lá na casa legal, no castelo todo bonito, colorido, etc e tal, que era a casa dela numa outra dimensão, para poder acordar de volta na casa do mundo ordinário de consciência. É interessante poder perceber isso. Então, era um sonho, era uma realidade misturada, era a chance dela de verdade ter sido desperta pela possibilidade de querer o arquétipo da mãe boa, e aí a gente pode fazer uma conexão até com aquilo que Melanie Klein falava do seio bom e do seio mal, né? Aquele que atende de verdade a todas as necessidades e expectativas do que a criança quer ou não, né, foi a Melanie Klein que desenvolveu essa teoria toda, ou a chance de que não, eu vou pôr os limites, é assim mesmo, a mãe tem que sempre fazer o papel da bruxa, sempre sobra a possibilidade de ser a boa e amar ao mesmo tempo, para os outros ficam situações mais tranquilas e adequadas, mas aquela que está na posição de mãe, ou sendo a mãe naquele momento, é a que tem que lidar com essa dureza toda o tempo inteiro, de castrar, de dizer não, isso não pode, é assim que tem que ser. Por que será que única e exclusivamente sobra para esta mãe? Por que o arquétipo mãe, se a gente for trabalhar e pensar, está investido também dessa única responsabilidade, que pertence a ela a possibilidade de educar e criar dessa maneira? Fala, Ri. Eu ia falar justamente isso que a gente que você acabou completando, da menininha que ela descobre que ela tem duas mães. Na verdade, eu acho que a maioria de nós tem duas mães, né? Nós temos a mãe verdadeira, que é essa do dia a dia, que a gente lida, e nós temos essa mãe ideal, né? Que a menina imagina, aquela mãe, ai, que ótimo que você chegou, eu fiz o bolo que você gosta, né? Vem aqui no colinho, dá beijinho, dá um abracinho, né? Então, é justamente isso que a gente está falando. A gente tem uma mãe que é a nossa mãe verdadeira, que é a qual a gente lida, que nascemos dela, etc e tal. Justamente aquilo que a gente estava falando no início, né? E a gente acaba criando essa mãe que a gente gostaria que ela fosse, e ela não é, na verdade, né? Ela tem alguns aspectos dessa mãe que a gente gostaria, né? E tem outros aspectos que a gente não gosta tanto, e eu acho que vice-versa também, porque não é que é mãe que ama, que adora e que não vê defeito. Isso daí é mito, né? Porque tem mãe que quando não gosta mesmo, e acabou, né? Tem mãe que rejeita, tem mãe que não gosta. Assim como tem pai também. A gente tá falando muito de mãe, mas tem pai também que é assim, né? E eu acho que a gente acaba sofrendo um pouco justamente por causa dessa idealização. Primeiro que a criança, ela fantasia muito, né? E a gente vê no filme da Coralina que ela fantasia realmente o tempo inteiro, né? E nessas fantasias ela acessa outros mundos, outras mães, outras elas, né? E justamente para aquilo que a gente falou, que é uma forma de se autoafirmar também pela falta da mãe, da atenção da mãe e do pai, né? Que não é uma falta constante, é que naquele momento o pai e a mãe tinha que resolver os próprios problemas, né? E então eu acho assim que a criança, de qualquer forma, ela sobrevive justamente por causa desse mundo fantasioso que ela tem, né? Então, assim, ela procura esses idealismos, vamos dizer assim, para poder realmente se sentir feliz, se sentir acolhida, né? E eu acho que é uma forma realmente que é um instrumento que a criança lança a mão, que conforme a gente vai ficando adulto, a gente perde. Infelizmente, né? Porque a criança, de qualquer forma, ela consegue se segurar ali e aqui, né? E a gente vai perdendo quando a gente fica adulto, a gente parece que perde um pouco de vista essa habilidade que a criança tem, né? É isso.
É legal isso que você falou, e daqui a pouco a Ritinha vai falar, mas assim, legal isso que você falou, porque assim, ok, é muito importante a gente fazer conexão com o nosso mundo interior, mas também há um cuidado carinhoso para que não vivamos única e exclusivamente neste mundo. Porque até com o próprio desenrolar do filme, né, assim, vai mostrando uma característica interessante para repensarmos juntos. Ok, se eu criar um mundo imaginário e eu viver neste falso porto seguro, eu estou de uma certa forma protegido da possibilidade das relações que acontecem aqui agora. Então, assim, no fundo, a gente estaria fugindo da chance do que a gente tem e pode aprender de habilidades e de trocas e de compartilhar, né, nas relações que acontecem aqui agora. Porque eu crio a minha idealização, eu passo a viver dentro desse imaginário, fico aqui fechado, embotado, e até logo nada me tira desse porto seguro, desse lugar falso de segurança e de ideal, onde eu não sou chateado, as coisas ideais acontecem da maneira única e exclusivamente só como eu quero, e eu acho que eu estou controlando a situação toda. Mas no fundo, eu estou ali trancado num estado primitivo de consciência, né? Porque a gente não, como falávamos lá na nossa prática inicial da tarde de hoje, eu não sei plantar alface, gente. Eu posso aprender, mas eu não sei. Então, se eu comi alface hoje no almoço, foi graças à possibilidade que alguém pensou na semente, a melhor, a ideal, plantou de uma determinada maneira, alguém lavou, alguém preparou a salada, né? Porque hoje foi comprada, nem isso eu fiz. Então veio via iFood. E assim, é bom, então era aquilo. Eu acho, faço a fantasia que alguém lavou, que estava bem temperadinha, parará, etc e tal. Então assim, mas eu mesmo com essa característica, eu estou na dependência dessas pessoas todas. Eu mesmo fechado aqui no meu castelo, na minha torre, né, como Rapunzel, eu não estou protegida das relações. Eu preciso dos outros, né, assim, de alguma forma. Eu não produzo a roupa que eu estou utilizando hoje. Eu não sei nem como construir um computador. Se não fosse a possibilidade dessa inteligência, eu não teria condições de fazer conexão e contato com vocês agora. Então, também a gente se colocar só no mundo imaginário, não sei se obrigatoriamente resolveria todo o nosso processo. Até com o desenvolvimento do próprio filme, ela mesma percebe, Coraline, né, que assim ela vai perdendo um monte de coisas na relação, porque ela vai criando um mundo que é aquele do ideal, mas que na verdade afasta ela do verdadeiro contato com os pais, né? Ritinha, fala. Peraí. Participei de uma vivência que chama Roda de Cura Indígena, né? E são 4, né, personalidades, e um dos tipos é o mestre, né? E o mestre está vinculado aos avós. E na roda, falou assim, os avós. Por que o mestre está vinculado aos avós? Porque os avós, eles não têm comprometimento de fazer com que a criança se insira no mundo, né? Então, ele não precisa fazer o lado social, que o mundo o que você precisa de limites para o mundo, né? Da convivência. Isso os pais fazem, né? Então, os avós, eles alimentam a alma, a vontade de alma, né? Fala assim, você está estragando ele. Não, a avó possibilita a experimentação daquilo que ele tem vontade de fazer, dentro, claro, de limites de segurança e tal. Achei isso muito interessante, né? Então, e de alguma maneira, no filme, não tem limite, né? Tem uma separação, olha, nós temos que fazer isso, e como você é uma garota, vamos dizer, legal, você vai deixar. Só que ela é criança, né? E eu lembro que quando a gente dava aula de corpo, né? Então, dava aula para adulto, daí uma das pessoas falou, você dá aula para os meus filhos e tal, não sei o quê. Uma outra atriz, você não quer pegar lá, não sei o quê. Tá bom. Aí era enlouquecedor dar aula para as crianças. Por quê? Porque para o adulto você preparava assim 2 exercícios, digamos assim, para serem desenvolvidos durante o tempo, e às vezes nem dava tempo para completar. A criança tinha que levar 10.
Tem 5 minutos eles. E agora, tia, a gente vai fazer o quê? E agora a gente vai fazer o quê? E agora a gente vai fazer o quê? Então, imagina a Coraline, ela foi tirada do lugar dela, da casa, a raiz, foi levada para um lugar novo, sem cor, né? Isso é, o que atrai a criança? É a cor, a vida, né? E ela vai atrás, né? Ela pega a vareta, porque já conhece pelos pais, né? O negócio de, vamos procurar. Ela nem sabe que aquela planta, ela não deveria manter contato, né? Porque daí ela ignora aquele mundo que ela está, né? Ela traz o mundo que está dentro dela para poder participar desse mundo. E daí, eu não sei, eu não vejo como egoísmo, né? Eu vejo assim, ela não tem nenhuma atenção, né? Então ela grita para falar, oi, eu existo, oi, né? E os pais falam assim, né? Então ela vai existir no mundo interno, ela vai criar esse mundo. E o que eu acho interessante, da mesma forma daquele filme que a gente viu da marmota, né? Que ele domina, e na hora do amor, as respostas criam uma independência da vontade dele, né? Então, aqui, da mesma maneira, você quer ter esse amor, esse tipo de amor, né? Você tem que abrir mão da realidade. Quer dizer, daí ela fala, não quero perder os meus pais. Eu adoraria ter essa coisa idílica, né? Mas daí cria um vínculo, a raiz, outro lugar, né? Que um determinado momento que me chamou a atenção, falou assim, não, eu quero que quando os meus amigos chegarem aqui, tenha as flores sejam lá, os frutos, né? Eu preciso fazer o jardim. E o que é interessante, ele fala assim, estou esperando o verão chegar. Por quê? Porque o verão, os amigos vão ter férias para estar com ela, né? Ela não vai estar sozinha, né? Ela vai ter pares com ela, para desbravar, para escolher. Mas como ela fica sozinha, ela preenche, né? E é muito interessante porque eu criei um mundo imaginário muito forte na minha vida, porque eu tive umas circunstâncias, né, de familiar, que ou eu criava esse mundo, né, ou era muito difícil viver, né? Então eu sou a artista que eu sou hoje porque eu vivi num mundo interno durante muitos anos na minha vida. Mas o que eu perdi? Eu perdi, que as pessoas acham loucura, né? Porque eu tenho os amigos, tem um monte de gente que gosta de mim, né? Só que eu não sei como me relacionar com o mundo. Porque eu não vivi com o mundo. Eu vivi no meu imaginário, né? Então, e é engraçado porque esse mundo está sendo rompido nesse momento, né? E essa semana que passou foi crucial para isso, né? Foi assim, sábado a gente falou sobre a constelação, domingo eu tive uma vivência, né, de constelação pai e mãe, numa conversa que uma pessoa faz. O primeiro contato que eu tive foi super rápido, mas aquilo me moveu de um jeito. E eu vivo numa casa, não sei se não couber, vocês me falam, né? Eu vim para uma casa nova, né, quer dizer, um novo espaço, e eu preciso construir esse meu lugar e tudo. E eu vim para cá com tudo que era dos meus avós, tudo que era dos meus pais e as minhas coisas. E eu fiquei mergulhada nisso. Minha mãe ficou doente, e daí durante 2 anos eu não podia mexer em uma caixa. Não, deixa aí. Não, até o momento que eu tive que internar, né? E eu fiquei mergulhada nisso. Anos. Eu estou trabalhando anos, né? E essa semana foi que falaram do inconsciente, né? No primeiro momento que a gente conversou, do grupo, né? Eu falei assim, é impressionante como parece que o grupo foi feito para mim, egoisticamente. Eu sei que é para todo mundo, mas até o Coraline, eu falei, uau! Eu entendi esse embotamento lá atrás.
Minha irmã e minha cunhada vieram aqui, eu falei, que móveis que vocês querem? Que pinturas vocês querem? Né? O que vocês querem? Minha cunhada falou assim, eu quero a cristaleira. Eu falei, legal. Ela falou, você tem certeza que você vai abrir mão, né? Eu olhei e falei assim para ela, eu não aguento mais ficar mergulhada no mar familiar. Eu preciso tirar essas coisas daqui desesperadamente, né? Aí, essa semana, meu irmão, a gente vai querer a cristaleira, a gente vai querer aquele móvel, a gente vai querer aquelas pinturas, aqueles objetos. Aí eu tive a sensação, foi um horror essa semana, na verdade, para mim, e foi um renascimento, né, na quinta-feira. Eu acordei um dia que eu falei, estou matando a minha família. Por quê? Porque para minha mãe era tão importante ter tudo dos pais dela grudado nela, porque depois que ela casou com meu pai, a vida dela virou um inferno, segundo ela, né? E eu, por ela estar viva, eu falei assim, eu não posso mexer nessas coisas, porque essas coisas fazem parte do corpo da minha mãe. Então, tirar essas coisas era matar a minha mãe. E é claro que eu acordei de terça para quarta, eu falei, bom, matando a minha mãe. Mas foi muito interessante, porque foi exatamente o momento em que eu rompi e vim para a realidade ordinária, né? É muito interessante, assim, que é bem isso que a Coraline faz no final, né? Ela devolve os olhos para que a gente possa ver com os nossos próprios olhos e não mais com o olhar do outro, né? Porque tem o Haroldo de Campos, depois eu posso pôr a frase completa, né, dos irmãos Campos, que agora eu esqueci, acho que é o Rubens Alves que cita eles, né? E eles falam, né, que a gente que a gente faz o que os outros esperam de nós, né? Eu vou mandar a frase, mas o final da frase é até a gente ter a experiência do horror, né? Que é olhar no espelho e não ver mais nada além do rosto dos outros. É interessante. Depois, se vocês quiserem, eu vou procurar a frase e coloco no grupo para a gente. É muito interessante, assim. E é bem os olhos de botões, né? Os botões são padronizados, né? Mas, ao mesmo tempo que é interessante, porque no começo do filme tem o neto da avó, que é dona da casa, e ele tem um capacete, né? E tem 4 buracos, que é exatamente os 4 buracos de todos os outros botões, né? Só que aquele capacete é como se fosse um microscópio, né? Assim, ele em cada lentes, né? É uma lente de câmeras, né? E cada um daqueles buracos ele enxerga de uma maneira diferente, né? É interessante que é um outro lado de ver o mesmo objeto. Quer dizer, eu posso ter um botão, não tem problema. Então, eu posso ter toda a genética da minha família, não tem problema. Mas eu tenho os meus corpos, né, físico, espiritual, psíquico, emocional, e vão ver pelos olhos próprios, né? Então, é interessante isso do filme também, né? Quer dizer, o começo indica que há uma possibilidade de autonomia, né? Dentro daquela realidade. Eu achei bem interessante. Bom, falei muito, para variar. Ô Rita, você trouxe uma coisa tão importante para a gente também relembrar, e todos nós aqui já estudamos isso em outros episódios, que isso é aprendido com Léo Matos, tá? Ele dizia uma coisa que é assim, muitas vezes um problema, quando ele se manifesta, ele não vai ser resolvido dentro do mesmo estado de consciência que ele foi criado. Por quê? Porque como eu estou vibrando na mesma sintonia entre luz e sombra, eu fico sempre na dualidade, eu vou sempre transitar entre um aspecto e outro, entre, por exemplo, o equilíbrio e o desequilíbrio, por exemplo, e não vai trazer a possibilidade de verdade da cura.
E aí ele aprofunda dentro da vertente da psicologia transpessoal, dizendo uma coisa que assim, não importa se eu preciso oprimir a minha consciência, colocar ela mais concentrada para um nível mais inferior, tá, do que este ordinário onde a gente vive, ou para um mundo superior no sentido de amplitude da própria consciência, né? Mas é nessas condições que eu tenho a chance de poder resgatar e resolver aquilo que que aconteceu. Mas para fazer o reconhecimento de que a dor existe, de que tem algo a ser curado para este momento, eu preciso sim estar em sintonia no mesmo estado de consciência com onde a situação foi constelada, onde se formou o problema, a dificuldade, a dor, a tortura, etc. e tal. Apenas para o reconhecimento. Mas para o processo de cura eu preciso modificar os meus estados de consciência para conseguir realizar a cura com uma outra vertente. Com o filme, se a gente parar para pensar, tem exatamente a ver com isso que você falou. O menino ali, o neto da dona da casa, que de uma certa forma tinha no capacete as vertentes da lente, ou seja, para poder mostrar, tudo bem, a situação é essa, mas como é que eu posso, com que características eu tenho no dia de hoje, no estado de consciência que eu já sou capaz de poder vibrar ou transitar de um para o outro, para olhar para esta realidade de um jeito diferente. Quando a gente procura, carinhosamente falando, uma terapia, por exemplo, e seja ela na abordagem que for, na escola que for, tá? É porque é aquela que a gente está precisando no momento, mesmo que a gente não vá de caso pensado específico para uma terapia, por exemplo, gestalterapia. Não, eu nem sei que o meu terapeuta é um gestalterapeuta, mas eu atraí ele para mim naquele momento porque é o nível de consciência que eu preciso, com as ferramentas que ele tem para poder me ajudar naquele nível, ok? É isso que eu quero dizer. Mas quando a gente vai nessa busca e a gente abre o coração e relata aquilo que está acontecendo, o que a gente está fazendo? A gente está reconhecendo, no mesmo nível de consciência com que a dor foi criada, a presença da dor. E aí eu libero a energia para aprender a utilizar outros focos, outras lentes, né, da minha própria maneira de enxergar eu como aquele que estou vivenciando a dificuldade, o problema, o aprendizado, etc. e tal, com a ajuda deste terapeuta, desta pessoa que pode nos orientar nesse sentido, para poder dar uma visão, dizer, e por aqui, você já enxergou? E de tal forma, como você se sente? O que acontece quando você age, pensa ou sente através desta maneira? Vamos fazer o jogo da Hot Seat, já que a gente estava brincando com a gestalterapia, que é se colocar no lugar do outro, daquele que de uma certa forma a gente tem a encrenca ou julgou. Então, assim, a Hot Seat é a cadeira vazia, tudo bem? Na verdade, a tradução seria cadeira quente, mas na técnica é cadeira vazia. Porque você coloca lá na cadeira, de propósito, de verdade, na frente da pessoa, né, assim, a pessoa com quem ela está encrencada naquele momento, que pode ser a gente mesmo numa outra época da nossa existência. Eu tenho raiva de mim pela atitude que eu tomei num determinado momento. Tá bom, então desloca de você aquele Vitor daquela época que pensava, sentir e agir exatamente dessa maneira que você tá aí com a raiva, né? E assim, deixa ele sentar ali e vamos trazer ele para a possibilidade de um personagem para ele contar, ele com a cabeça daquela época, naquela estrutura, daquele jeito, por que ele fez como ele fez? Por que ele agiu ou reagiu daquela maneira como ele agiu ou reagiu naquele momento? É só um exemplo, é só uma abordagem e é só uma técnica, não é a melhor nem a pior, é só uma maneira de lidar com a situação. E a partir desse momento, o terapeuta está ajudando na possibilidade da mudança de lente para enxergar a situação. Porque se eu fico preso na mesma sintonia onde a dor está, eu ainda estou preso na dicotomia do estado onde aquilo foi criado. Então a dor continua existindo. E não significa que única e exclusivamente o fato de mudar de estado de consciência eu resolvi o problema. Mas 90% da questão já está em andamento. Porque eu já olhei de uma outra forma. Eu fiz uma supervisão. Uma vez aprendendo programação neurolinguística, o professor brincava com uma coisa que é assim, e pega uma folha de papel sulfite, escreve numa frase, não esse papel todo sujo que está aqui agora. Oi? Abriu alguma coisa? Oi?
Oi? Tá. É assim, então escreve numa folha de papel, numa folha branca, não essa toda suja como a minha tá aqui agora. A frase daquilo que te incomoda. Eu, Vitor, sinto raiva de mim pelo fato de ter comido chocolate demais ontem. Pronto. Ah, legal. Agora pega uma outra folha de papel sulfite e dobra ela na metade. Escreve a mesma frase. Eu, Vitor, sinto raiva de mim por ter comido chocolate ontem. Ponto. Agora dobra na metade de novo. Agora escreve nessa folha. Eu, Vitor, sinto raiva de mim por ter comido chocolate ontem. Vai dobrando, até chegar num pedacinho que a frase não cabe mais. Para que a gente comece a perceber duas coisas sérias e, desculpe a redundância, importantes daquilo que nós já falamos na primeira etapa do nosso trabalho de hoje. Olha a importância que a gente dá para aquilo que nós fazemos e para aquilo que nos acontece. Se eu olhar para um pedacinho, a mesma frase que não cabe aqui, eu, Vitor, estou com raiva de mim por ter comido chocolate ontem. Nossa, eu não vou nem conseguir ler o que está escrito. Naquela grande, naquela folha imensa, tamanho A3, eu consigo fazer a leitura. Ela dobrada, já vou precisar do óculos. Dobrada de novo, do óculos. Dobrada de novo, do óculos. Dobrada de novo, nem com óculos de leitura eu consigo ler. E assim, então, que eu nem consegui escrever a frase, será que aquilo ainda faz sentido e significado? Por que eu estou brincando com relação a isso? É só uma técnica, não é a melhor nem a pior, mas é um jeito para a gente poder olhar com outros olhos, com essa lente que o menino, daquele jeito dele meio que inocente, puro ao mesmo tempo, lá no filme do Coraline, ele simplesmente utilizava esse capacete e ele ia fazendo a visualização das coisas. E, aliás, é graças a esse capacete que ela consegue resgatar os pais no final do filme. Ela consegue resgatar os olhos e saber exatamente quais os botões e onde eles estavam, que ela precisava, de alguma maneira, poder tirar daquele lugar e devolver para onde era necessário. Por quê? Porque ela foi aprender a enxergar o problema com outras lentes. E que no filme estava representado dessa maneira, mas é com a nossa lente pessoal. Que jeito que a gente utiliza, lida, vai reagir, vai agir com aquilo que acontece no nosso existir. Então vai ter um momento onde eu posso até criar um mundo cinza, um panorama totalmente tenebroso, onde eu não enxergo absolutamente nada com cor, como eu aprendi com você, Rita de Cássia Della Rocca. Eu aprendi com você lá num dos nossos primeiros encontros. Peraí, a coragem é assim, é o agir com o cor, mas também é o colocar a cor. Isso eu aprendi com você. Então, assim, é colocar a cor naquilo que a gente está vivendo, é sair dos mundos terrosos e passar para o mundo colorido. Quando a gente está vivenciando o mundo terroso, a gente está naquele estado de consciência naquele momento e está tudo certo. Que a gente brinca carinhosamente falando, fazendo uma analogia, é o estado bege de consciência que o Ken Wilber tanto nos coloca nas suas explicações. E quando a gente consegue enxergar cor, e dependendo da situação, até formas diferentes, outras múltiplas cores a respeito de uma mesma situação, a gente já está vibrando no púrpura, talvez num prata e num dourado. Também segundo a própria tradição do Ken Wilber. E aí vale a gente poder parar para poder pensar. Quanto tempo nós nos demoramos dentro de um problema? A vida toda? Às vezes sim. Mas não importa, é porque nós necessitamos daquilo. E talvez porque a gente ainda esteja utilizando o mesmo nível, estado de consciência em que que o problema foi criado. Por isso que a gente não conseguiu resolver e resgatar a situação que necessita. Vou fazer uma analogia que os médicos me perdoem. Tomar um remédio para qualquer situação que seja é simplesmente resolver o problema no mesmo nível de consciência que ele se encontra. Quando a gente parte, por exemplo, para a homeopatia, que é o fato de você utilizar um veneno, que seria o antídoto para aquilo, que é o que criou, está trabalhando em níveis mais sutilizados ou mais densos daquilo que está sendo criado. Porque dependendo da dinamização da medicação, eu posso estar com um nível mais sutil, mas ele vai agir mais no campo físico. Ou não, ele vai agir mais no campo psicoenergético, nos corpos sutilizados da pessoa. Depende de onde está o nível da questão do problema.
Então veja que o Hahnemann, carinhosamente falando, ele já trabalhava com estados modificados de consciência. Quando a gente está numa situação de transe, né, Regina? E aí eu sinto o meu corpo aquecer, vejo laranja, cor de rosa, parará, etc e tal, é uma manifestação de um estado de consciência modificado e que faz parte do processo aqui agora. Por isso que talvez eu consiga enxergar o mundo que está ao meu redor com uma outra cor, de um outro jeito. Quem ia falar alguma coisa? Desculpa, é você mesmo que tinha... Que eu já vi tanta gente levantar e abaixar a mão 10 mil vezes. Ai, não, já que abaixaram, vou aproveitar. Fala, só Rita. Relembrar que é a questão dos marrons, né, que a gente conversou naquele encontro, né? O estado bege, acho que vocês já sabem, mas é só para eu falar de novo. É o estado da indiferenciação ou da baixa diferenciação, né? Tanto o bege como o cinza, no caso do filme, né? Porque as coisas elas vão ganhando diferenciação quando elas começam a se destacar da mistura equilibrada, né? Então, os terrosos, eles são sempre feitos, só para lembrar, né, das 3 cores primárias. Então, toda vez que a gente misturar, né, o amarelo, o cian e o magenta, a gente vai ter marrom, né? E daí ele vai ter marrom mais avermelhado, marrom mais amarelado, daí você já vai tendo pequenas diferenciações, né? E daí para o preto e para o branco, você também vai apagando, vai amortecendo essa cor, ou para a luz, ou para a escuridão, né? Digamos assim. Mas o que é interessante é porque ao mesmo tempo, quando a gente vai criar, né? Então é um estado com baixa individuação, vai usar o termo, né, de vocês, da psicologia, sei lá, do Jung. Mas ao mesmo tempo que quando você vai construir o mundo da individuação, quer dizer, você vai construir a sua própria cor, né? Porque o pintor que é um bom pintor, que é genial, ele nunca usa a cor do tubo, né? Então, ele nunca usa, por exemplo, o azul ultramar. Ele vai usar o azul ultramar, porque ele quer um azul escuro, né? Mas ele vai construir o ultramar dele. Então, ele vai pôr pitadas de outras cores e aquele azul vai ser só dele, né? Para fazer parecido, o cara tem que ver quanta porcentagem ele colocou de branco, de preto, de não sei o que lá, para construir, que é o estudo de quem é pintor, né? Que é para a gente entender a palheta cromática dos grandes gênios, né? Agora, ao mesmo tempo que a gente, quando você atinge, né, a individuação, quer dizer, cada um de nós vai ter sua própria cor, né? Quando a gente atinge o respeito, o acolhimento às múltiplas cores e ao encantamento, né, pela cor inédita, né, do outro, a gente vai caminhar de novo para os extremos, né? Porque daí a gente não vai precisar mais da individuação, porque daí, de fato, seremos um corpo único, né? Quer dizer, cada indivíduo vai trabalhar para que o todo permaneça harmônico. E daí a cor individual já não importa mais, né? Porque ela é usada para completar o que falta no outro, né? E daí a gente não vai para o marrom, a gente vai ou para a cor material, que é o preto, né? Ou para a cor luz, que é o branco, né? E daí a gente entra em harmonia. E é legal você ter refletido sobre isso, porque assim, olha que interessante, parece que primeiro a gente precisa esgotar todas as possibilidades de vivenciar as características do nosso ego para chegar no self e aí sim deixar de existir enquanto indivíduo.
enquanto individualidade, mas o deixar de existir no sentido ególatra da palavra, aquele que ainda está buscando características do externo para poder se tornar, para ser, e ser falsamente, até pelo mundo que a própria Coraline ela vai brincando ali no próprio desenho. Mas quando a gente encontra as características do próprio self, da essência, que é isso que você falou, a gente não precisa mais desta indiferenciação ou da possibilidade, não, falei uma bobagem, desta diferenciação, porque no fundo eu já sei onde eu me encontro, então eu não preciso ficar marcando o meu território. É por isso que, carinhosamente falando, meus amigos, a gente pega no pé o tempo inteiro dizendo para de poder colocar a responsabilidade do lado de fora, porque o outro que está aí apenas para poder mostrar para a gente aquilo que na verdade nos incomoda é um incômodo que habita o nosso próprio ser, que ainda não está vivenciado em toda a sua plenitude, nem no ego, quem dirá no self. E aí a gente dá a chance para poder chegar nesse estado de consciência. Fala, Van. Eu queria só trazer, porque quando a gente estava discutindo o negócio da mãe, da Coraline, né, todas falamos da mãe acolhedora, da mãe que faz aquilo que a criança gosta, que acolhe, que está junto, que está perto. Mas, assim, eu vivo fazendo esse trabalho comigo e me questionando, porque a gente sempre coloca a mãe nessa perfeição, né? Que a mãe tem que acolher, que a mãe tem que ser gentil, que a mãe tem que fazer aquilo que a criança gosta, que a mãe tem que ser boazinha, que a mãe tem que ser amorosa, que é características da energia feminina. Sim, tá presente. Só que eu acho que a gente também tem que pensar que a mãe imaginária da criança é aquilo que a criança não tem, né? Por que eu falo isso? Porque, assim, a minha geração teve muito a mãe dentro de casa, né? A mãe deixava de trabalhar para ficar com os filhos dentro de casa. Então, a mãe limpava a casa, a mãe cozinhava, a mãe estudava. Eu lembro que, assim, minha mãe tirava lá a prova para eu poder fazer a prova comigo, para eu poder fazer a prova, então ela tirava, né? Então, assim, minha mãe estava muito ali. E daí, o que a minha geração pedia? Uma mãe mais independente, uma mãe que não estivesse o tempo todo dentro de casa, que trabalhasse, que estudasse, né? Então, eu acho que, assim, o filme, ele traz uma característica de mãe que talvez seja a mãe mais atual, que é essa mãe que trabalha, e tudo mais. Mas eu penso que a gente nunca pode esquecer que a mãe interna, né, que eu aprendi com o meu terapeuta, que nossa mãe, nosso pai, a nossa mãe, nosso pai interno é aquilo que a gente deseja e que a gente precisa. Não é um estereótipo que o normal, a normose nos coloca, né? Então eu só queria colocar isso porque é algo que eu venho trabalhando muito em mim também, né? Porque agora eu estou uma mãe mais presente, estou uma mãe dona de casa. E vira e mexe eu me pego me colocando nessa posição e falando e tudo mais, né? Então eu penso que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala da mãe. Bem lembrado isso, e tem uma coisa importante que é assim, isso também prova que nós ainda vivemos no mundo dual. Porque olha que interessante, se lá no passado, nas nossas gerações, nós tínhamos a mãe presente e isso saturava e a gente queria que ela fosse embora para parar de aborrecer, hoje os nossos filhos ou os nossos netos, que têm as mães trabalhadoras, parará, etc e tal, eles talvez estejam com a necessidade dessa presença em algum nível, de alguma forma, desta mãe. Então, olha que bacana, a gente ainda está vibrando numa sintonia dual. Parece que o equilíbrio nós não encontramos ainda. É legal, foi muito bem posicionado isso que você falou. Legal, viu, Vanessa? Fala, Rita. Acho que ela caiu, né? Rita tá aí? Rita Murilo? Eu acho que ela travou. Quem mais gostaria de falar alguma coisa a respeito do filme? Ou se tem alguma outra questão que chamou a atenção. Percebem como tinha tudo a ver o filme com aquilo que nós fizemos na nossa parte inicial? Ritinha, você tá aí? Você voltou? Eu tô aqui, ninguém tá me ouvindo? Não estávamos ouvindo nada. Eu não saí em nenhum momento, então acho que eu fui pro além e voltei. Então fala, a sua vez.
Não, é o que eu ia falar. A gente tá falando de mãe, né? E isso que a Vanessa falou é bem pertinente mesmo, né? Porque não existe mãe perfeita e porque não existe ser humano perfeito. E se a gente for pensar, né? Vamos voltar naquilo que a gente já estudou. Se a gente pensar que a nossa consciência ela viaja no tempo e no espaço, e que a gente muda de papel a cada reencarnação que a gente faz, quem me diz que eu já não fui mãe da minha mãe e hoje eu estou aqui para aprender com ela o que eu não ensinei para ela e vice-versa? Então eu acho que a gente exigir do outro uma perfeição que a gente também não tem é um pouco cruel, né? É lógico que como seres imperfeitos e seres em evolução como nós estamos, e em seres que nós estamos aprendendo, e a gente não aprende só com mãe, eu aprendo com vocês e vice-versa, a gente aprende em cada grupo que a gente entra, né? Se a gente pensar que nessa jornada que a gente teve aqui na Terra, que a gente talvez tenha que voltar para isso de novo, a gente troca de papel, né? Então eu acho que assim, a gente mudando nosso nível de consciência e conseguindo entender isso, a gente vai começar a entender as situações pelas quais a gente passa, né? E começa a aprender a lidar com as pessoas de uma outra forma. E se a gente pensar nessa coisa toda, conforme eu fui vendo vocês falarem, me ocorreu uma coisa assim, que eu acho que a nossa, não sei se é missão, né? Mas eu acho que o nosso propósito, enquanto seres viajantes, é se conectar com o todo de novo. Porque no momento a gente está dual, que nem o Vitor falou, né? A gente está dual, a gente não é um ser inteiro ainda, né? A gente transita pela sombra, a gente transita pela luz, né? Então eu acho que à medida que a gente for a cada encarnação que a gente tiver, superando esses obstáculos, né? Que é um caminhar de todo ser humano, né? Que se a gente sabe que a gente está num país de provas e expiações, e que é um país, não, né, um planeta, e que é um planeta escola, né, que a gente não aprendeu a lição em outro lugar e veio aprender aqui, então eu acho que a gente precisa começar a tomar consciência também. Eu digo nós, porque eu tô me colocando nessa vibe, né? Que nós também temos as nossas imperfeições, então não dá para a gente realmente exigir do outro aquilo que a gente também ainda não desenvolveu, né? E eu acho que isso que é bacana, né? Eu acho que isso dá uma certa liberdade, né? De a gente não se sentir tão culpado, de a gente não idealizar tanto o outro, né? De achar que o outro tem que dar aquilo que a gente acha que tem que dar e ele não está pronto para dar. É claro que isso a gente não aprende de um dia para o outro, né? A gente não aprende virando uma chave. Ai, como seria fácil se a gente pudesse virar a chave, né? Ai, eu não quero mais ser assim. Pá, virou a chave, tá maravilhosa, vamos para outro planeta. Mas a gente sabe que não é assim, que a lição é difícil, né? E se a gente está voltando aqui porque a gente precisa, ou não aprendeu ainda a lição, ou está vindo para aprender mais coisas, para ensinar mais coisas, né? E eu acho que eu acho que o bonito da nossa jornada como espiritual, como ser humano, é isso, né? É angariar o conhecimento e crescer com todo esse conhecimento e enxergar que o outro também está na mesma caminhada que a gente, né? Então não dá para exigir, não dá porque está todo mundo, lógico que cada tem alguém um pouquinho mais lá na frente, tem um pouquinho mais aqui atrás, tem os intermediários, mas eu acho que pensar dessa forma me dá um certo, me liberta de algumas coisas, né, que a gente acaba carregando, né? E eu acho que assim, eu acho que como mães, quem é mãe, eu acho que primeiro que é um papel difícil,
Eu não sou mãe, mas eu acho que é um papel difícil, né? Não é um papel fácil, né? E eu acho que merece todo o respeito da gente. E assim, é não se culpar, porque da mesma forma que mãe erra, mãe acerta também, né? E a gente sabe que aquele ser que está junto, a gente sabe que aquele ser que está sendo educado, né? Não é um serzinho inocente. A gente precisa pensar que é uma alma velha que está vindo aí para aprender também o que não aprendeu em vidas passadas junto com a gente, né? Então, se a gente pensar que nós somos uma família universal e que estamos todos aprendendo um com os outros, né? Eu acho que as coisas começam a clarear mais. Pelo menos eu tenho essa... Eu consigo enxergar isso hoje, né? Legal, é uma reflexão interessante para a gente poder pensar, porque assim, é só um caminho. E talvez a melhor forma que a gente tenha para poder lidar com a situação no dia de hoje é desfrutar o caminho. Fala, Kelly. Até nessa linha também do que a Rita estava falando, né? Eu também peguei uma frase que assim, porque o gato trazia para ela muita coisa para refletir, né? Então, assim, pensando em todo aquele lado, assim, vamos dizer, do lado espiritual do gato, daquele que enxerga além, né, das outras coisas que estão ali. Que é numa abordagem que a Coraline com o gato, né? Então, assim, ela pensando assim, por que ela criou esse mundo aqui só para mim, né? Que é aquela hora que eles vão andando e aí começa a chegar no vazio, né? E aí ele fala assim, acho que ela colocou só as coisas que te interessavam. E aí ela fala assim, não, ele é o gatinho que fala. Ela só queria algo para amar ou para comer, né? Então, assim, que podem ser dois estados de consciência completamente diferentes, né? Então, assim, o amar já vai para uma outra dimensão. O comer é o comer simplesmente assim, é aquilo que é instintivo, é aquilo que é básico, né? E aí, assim, cada um que está ligado ali na sua necessidade, de acordo com o seu estado de consciência. E aí eu só ia fazer uma última observação, mais uma vez, que eu acho que assim é para Lourdes, né? Que é bem no final, quando aparece a foto da irmã gêmea da avó do menino e que ela tinha sumido, né? Então, assim, não poderia ser aquela questão, assim, vamos dizer, quando a Lourdes fala, né, de que os mortos precisam do reconhecimento, né? Então, assim, que de alguma forma aquela outra mãe, que é a irmã da avó do menino, né? Ela de alguma forma precisava fazer parte daquela vida ali, né? Quer falar, Lu? Então, eu não assisti o filme, né, inteiro, então eu não posso falar sobre isso, mas, assim, o que às vezes eu vejo, pelo menos eu senti na fala da Rita, às vezes as pessoas acham que, assim, honrar os pais é ficar para sempre preso neles, e não é, é o contrário. Honrar os pais é ver, e os que vieram antes, é ver tudo o que eles tiveram que passar para a gente chegar aqui. E, na verdade, é bem diferente a questão, é você se despedir deles, né? É você pegar tudo que foi bom, agradecer todo o caminhar que eles tiveram para que a gente chegasse até aqui, e, de alguma forma, virar as costas, e virar as costas não significa que a gente está desconectado deles, mas é de dizer para eles assim, agora, a partir de agora, eu vou fazer algo diferente. Vou fazer diferente do que vocês fizeram. Então, eu não vou ter mais a lealdade de ficar presa na falta, ou na tristeza, ou sei lá. Pegar tudo de bom que eles fizeram e levar para frente como um legado, mas de uma maneira diferente, né? Então, não é ficar preso a eles, não é ficar para sempre olhando para aquilo, ao contrário, porque a evolução se dá para frente, não olhar para trás, né? Mas que é importante
a gente olhar realmente para as pessoas, porque a gente não pode, ninguém pode ser excluído. E tem uma hierarquia também, porque tem outra coisa também que dá muito problema em relacionamento como o Beto diz assim, todos nós saímos de um casal, né? Então, olhar para esses pais também como... por isso que eu falei antes, a gente olha como se fossem algo supra-humanos, né? A gente exige demais, a gente quer demais, e não, eles são pessoas. E aí o casal também começa a ter problema quando colocam o filho em primeiro lugar, né? O que vem antes do filho? O casal. Por que o casamento vai para o buraco muitas vezes? Porque quando a criança nasce, ela torna-se o foco do olhar da mãe. E o pai, às vezes, é esquecido. A gente vê isso até na gestação, né? E você passa a gravidez inteira, todo mundo só falando de você, porque não sei o quê, porque esse bebê e tal. E aí, também, quando o bebê nasce, você também é esquecido, porque aí o foco é só no bebê, né? No entorno. Então, a gente acaba se perdendo nisso, né? Então, eu acho que tem que ter ordem mesmo, né? Eu, como indivíduo, né? Eu tenho as minhas limitações, porque eu sou mãe, não é porque eu preciso fazer tudo. A gente também tem que tirar um pouco, cortou o cordão umbilical. Eu também passei por coisas ultimamente que, assim, você se sente responsável, você se sente super-humana, porque você tem que fazer... Não, a pessoa tem escolhas, né? Cada um é um ser único, individual, ele tem escolhas, ele vai fazer escolhas, e não necessariamente são as minhas, ou aquilo que eu quero, o que eu gosto, né? Então, a gente tem que, sim, que se despedir deles, de alguma forma, como a gente tem que se despedir dos nossos pais, né? E assumir a nossa vida, a nossa identidade. É isso que a gente precisa fazer, né? Lógico, tendo todo mundo em vista, mas ter as pessoas em vista não significa que eu tenha que estar ligadas a ela, ou tenha que ser leais a elas, ou, né? Então, assim, a gente às vezes peca, porque assim, ou a gente quer tirar a pessoa da frente, às vezes a gente fala, meu ex-marido, eu já cansei de ouvir, o falecido, né? Como assim o falecido? A pessoa fez parte da minha vida, foi bom ou foi ruim, fez parte, né? Aliás, por ser bom e ruim, que eu cheguei onde eu cheguei. Mas tem coisas que realmente acabou. Eu dou um olhar, eu dou um valor, mas acabou, né? Então, com respeito e honra, eu largo, eu deixo, para que eu possa continuar, né? E também nem fazer o contrário, idolatrar, eu tenho que, né, sem a pessoa não vivo, tal. Não, não é isso. A gente tem que realmente encontrar o caminho do meio em tudo, com os pais, com os companheiros, com os filhos, enfim. É isso, né? Às vezes a gente se confunde muito com algumas coisas, assim, a gente entra em lugares que não é nosso, a gente quer ser sobre-humano, a gente quer fazer coisas que a gente não dá conta, né? A gente precisa só ser humano. Eu gosto quando o Gaspar fala que culpa é pretensão, né? Que eu deveria. Não, né? Você é o que você aí, né? Você é o que você pode ser, o que dá para ser, e tá tudo certo, né? A gente que se cobra, a gente que, né, que quer ser uma coisa além do que é possível. Não, eu sou humana. Uma coisa que o Roberto coloca no livro que eu adoro, acho lindo, logo no primeiro capítulo ele fala que nós somos seres nós somos a vir a ser humanos, nós somos humanos em processo de ser. Em construção, é em isso mesmo. construção, né? É bem legal essas reflexões que vocês trouxeram, porque vão acalmando o nosso coração, né? Vão trazendo a oportunidade de nós podermos observar que cobrança, sim, vai existir. A gente precisa se perdoar e se libertar do próprio processo que nós fizemos conosco mesmo lá no passado, sim, dando lugar para isso, entendendo que foi assim, que era o caminho que podia ser feito naquele momento. Né? O filme vai terminando na própria possibilidade que ela resolve de alguma maneira manter aquela mãe que ela descobre que não era tão boa trancada lá dentro daquele porão, daquele lugar, né? Ela precisa fechar aquela porta e deixar de olhar para aquilo como a Lourdes colocou, mas ter percebido que existia um lugar, ok. Traduzindo para a nossa realidade, pensando numa questão que, assim, há problemas em viver no imaginário? Não, eu só preciso saber que aquilo é o imaginário.
Há problemas em eu fazer fantasia? Não, mas eu só preciso ter um lugar aqui num estado de consciência que eu consigo perceber que assim aquela fantasia existe. Há problemas em eu querer que o mundo seja ou haja de maneira diferente como ele está sendo, agindo aqui agora? Não, mas eu preciso perceber que aquilo é só uma idealização. E aí o grande X da questão, o cair em si, o trazer de volta no ancorar-se, o dar a cor, o viver com o cor, é muito bem, a partir deste lugar que eu me encontro nesse momento, como é que eu posso transformar esta realidade mais próxima a este ideal, a este lugar que eu idealizo, que eu quero tanto chegar, ou que eu almejo não só para mim, para a família, e a família, como foi colocado em outras circunstâncias, até no nosso encontro lá do inconsciente familiar, ela pode ser o nosso universo. Como é que eu vou trabalhar para poder ajudar na transformação de cada um de nós para a gente poder chegar nesse lugar idealizado? Talvez, quando a gente chegue neste lugar, seja muito melhor do que esse que a gente idealizou. Mas eu preciso viver na própria realidade. Eu simplesmente me fechar e me isolar lá no porão, no mundo imaginário, fictício, pode ser legal para eu poder dar condição e deixar extravasar a fantasia, os aspectos que eu preciso e que eu necessito aqui agora. Mas aí eu preciso fazer a volta, o resgate para essa ordem que eu me encontro aqui agora, no mundo ordinário de consciência, e trazer estas questões para poder ir colocando passo a passo, momento a momento, aquilo que é possível para poder chegar nesse lugar imaginário. Desabilitem seus microfones, por favor. Vamos todos, de uma certa forma, tendo a chance de poder ter feito uma reflexão carinhosa, onde hoje nós invertemos a situação. Primeiro, exploramos a possibilidade de vivenciar na prática como a gente lida com esse nosso arquétipo, com o imaginário, com o mundo da fantasia, para depois poder trazer para a reflexão de Coraline esse mundo secreto. Há um mundo secreto aí em cada um de nós? Como é que ele é habitado? Quais as cores ou não cores que existem nesse mundo, nesse momento? Qual é a forma que eu posso escolher para poder concretizar na minha prática, no dia a dia, aquilo que está no imaginário, no mundo secreto e conseguir de verdade colocar na realidade? Então eu presto atenção na minha respiração, no ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Lembrando e sabendo que está tudo certo do jeito que está. Porque eu não sou uma âncora, não estou preso e presa a absolutamente nada. Mas se eu quiser, eu posso ficar aqui. Se eu quiser, eu posso vivenciar o mundo imaginário. Esse porão guardado, secreto, onde só eu posso adentrar nesse momento. Mas será que eu viver única e exclusivamente guardadinho nesse lugar, eu consigo trazer para a realidade e transformar o meu dia cinzento ou em cores terrosas, em mais cor, em mais harmonia, em mais equilíbrio? Já que essa é a nossa proposta. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Sabendo que estamos todos ligados, interconectados nessa grande corrente, cada um sendo um elo importante e fundamental, que só em si mesmo é capaz de poder estar e ser, mas conectado neste todo, onde aquele que mais tem doa para aquele que mais precisa. Hoje pode ser eu que seja o necessitado, amanhã pode ser você. E nessa oportunidade do compartilhar, entrar cada um com a sua ordem, com aquilo que há de melhor dentro de si, é que nós vamos nos desenvolvendo no poder do encontro. Presta atenção na sua respiração, observando como você se sente e se percebe aqui e agora. Na paz, na harmonia, no equilíbrio. Você é capaz de poder se manter nesse estado de consciência ou nos estados de consciência que habitam o seu ser aqui e agora e ao mesmo tempo transmitir todas essas manifestações para o seu lar, para o seu ambiente,
para aqueles mais próximos e para aqueles mais necessitados, aqui ou em qualquer local longínquo do universo, manifestando essa energia de paz, de harmonia e de cura. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Vai sentindo os pés, as pernas, passando pelos joelhos, pelas coxas, os quadris, inspirando, expirando. O abdômen, o peito e as costas, o tronco como um todo, os ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos, inspirando e expirando. O pescoço, cabeça, couro cabeludo, sobrancelhas, os olhos, a língua na boca, maxilar, mandíbula, as bochechas e as orelhas. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Vai voltando para o aqui e agora, abrindo seus olhos, sabendo que está encaixando todos os seus corpos sutis dentro do corpo físico aqui e agora, nesse estado de bem-aventurança, de paz, equilíbrio e cura. Foi sempre mais do que maravilhoso poder passar essa tarde com todos vocês nesse aprendizado, tanto da nossa parte prática inicial, como essa aqui agora da reflexão do filme. E para a semana que vem, Cinema Transpessoal, Nise, o Coração da Loucura. Nos encontramos lá, até sábado, às 3 horas da tarde. Beijo no coração de cada um de vocês. Boa semana para todos nós, gente. Beijo. Boa semana, gente. Boa semana. Vitor, faltou a foto. Mostrem a língua, por favor. Pra fora. De novo. Essa é a foto mais comentada do Facebook de internet. Beijo, e para fechar, gente, só para fechar, eu aqui no meio da mentalização, aí aparece o meu filho. Mãe, vamos pegar pizza? Cadê o pai? Por que não perguntou pro pai? Não. Vai não pegar pizza? Vontade de jogar a caneca, ela tem que falar, não, né? Acabei de falar que a gente tem que se tomar um então tá, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Boa Tchau, pizza, gente. Até sábado. Beijos. Beijo.